Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 137 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Hoje nós vamos concluir essa história que está na Revista Espírita de 1865, a história da jovem Valentine e do espírito Germaine. Como nós vimos nos últimos programas, a Germaine, após ser acolhida pela equipe espiritual que compareceu à reunião havida na Casa Espírita de Marmande, através da intervenção do Sr. Dombre, Germaine se mostrou disposta a perdoar e, principalmente, dizia ela, queria receber o perdão da jovem Valentine, que, naquele momento, disse que perdoava e que, inclusive, amava Germaine. E hoje nós vamos entender quem são esses personagens, porque quando se trata de estudo da doutrina espírita, sabemos que sempre há laços do passado que refletem diretamente nas questões do presente. E os casos de obsessão não são nem um pouco diferentes. Ao contrário, os casos de obsessão, na grande maioria das vezes, são resultado de situações mal resolvidas ou não resolvidas no nosso passado espiritual. Então, Germaine e Valentine já tinham alguma ligação anterior e que nós vamos ver através dos relatos aqui trazidos por Kardec, quais eram os laços que envolviam esses dois espíritos. Kardec faz questão de dizer que ele suprimiu desse texto todos os detalhes que foram trazidos por Germaine. Ela se manifestou espontaneamente numa noite, após a menina ter melhorado dos sintomas. Ela se manifestou espontaneamente, trouxe os relatos, contou detalhes sobre a cidade, nome de pessoas, etc. Mas Kardec entendeu por bem suprimi-los desta narrativa, apenas trazendo uma referência para entendermos quem eram essas pessoas, esses espíritos em situações do passado. Ele registrou assim: dessas revelações feitas na intimidade, fora do grupo e por meio de outro médium, resulta que Germaine é a avó do Sr. Laurent, o pai da jovem obsedada Valentina. Ela, Germaine, tinha uma filha que teve 2 filhos, dos quais um é o próprio Sr. Laurent, o pai de Valentine. O outro foi assassinado por sua avó, que o precipitou num barranco embaixo dos rochedos. Por esse assassínio, ela foi condenada a 10 anos de reclusão, que sofreu na prisão. Sobre todos esses fatos, ela deu as mais minuciosas informações, indicando com exatidão os nomes, os lugares e as datas, de modo a não deixar qualquer dúvida quanto à sua identidade. Esses detalhes íntimos, só conhecidos pelo Sr. Laurent e sua mulher, foram por eles confirmados. Para ser melhor reconhecida por seu neto, ela designou por seu apelido, ignorado pelo médium, e só lhe falou em dialeto, como em vida. Não havia, pois, como se enganar. Germaine era mesmo a avó de Laurent, a condenada por infanticídio. Quanto à sua filha, cujo filho foi morto, hoje é a filha de Laurent, a jovem Valentine, que ela vem ainda atormentar por uma cruel obsessão. Ela explicou a causa do ódio que lhe votava. Elas haviam lutado entre si
como espíritos, e essa luta continuou quando uma delas reencarnou. Um fato vem confirmar esta asserção. As palavras da mocinha pronunciadas no sono. Compreende-se que seus pais a tivessem deixado e sempre ignorar o que se havia passado na família. Essas palavras, a criança, nos rochedos, evidentemente eram resultado da lembrança que seu espírito conservava no estado de desprendimento. Então, disse eu, o Sr. Dombre, ao pai de Valentine: estás bem convencido de que é o espírito da vossa avó? Ó Senhor, respondeu ele, eu já estava convencido antes desta conversa. O nome de Germaine e as palavras de Valentine, em suas crises, não me deixavam a menor dúvida a respeito. Eu o disse logo à mulher, ainda mais quando me falastes do espiritismo e da reencarnação. Veio-me o pensamento de que minha mãe estava encarnada em Valentine. Assim se explicam também as exclamações do Sr. Laurent. É engraçado, e as de sua mulher. Nisto há um mistério. Bem, vamos situar os fatos então. Numa encarnação anterior, a Germaine era mãe da atual Valentine, e esta Valentine, por sua vez, era mãe do Sr. Laurent, que agora é o pai dela. A Valentine tinha mais um filho, e este outro filho foi assassinado pela avó Germaine. Então, Germaine matou o filho de Valentine. Por isso, Valentine, quando nos seus sonhos falava a criança nos rochedos, etc., possivelmente a Valentine, quando em estado de desprendimento do sono, ela se recordava de que Germaine, no caso a sua mãe, havia matado o seu filho. Vejamos que Germaine, por algum motivo, perseguia esta filha, como Kardec anota, em relação a situações do passado. Mas Valentine, após desencarnar, voltou como filha do seu filho e neta daquela que era a sua mãe. O Sr. Laurent sabia dessa história, qual seja, de que a sua avó havia matado o seu irmão. E sabia que Germaine era um termo pelo qual chamavam a sua avó. Então, quando ele ouve que o espírito que está atormentando a sua filha é Germaine, ele reconhece que é o espírito da sua avó, aquela que matou o seu irmão. E quando ele toma conhecimento através do espiritismo, ele cogita, ou por certo compreende a ideia de que aquela que hoje é sua filha, no passado havia sido a sua mãe. Então, sua mãe, que é a Valentine, desencarnou e já reencarnou como sua filha. Vejamos que aí há toda uma situação envolvendo esse grupo familiar e do qual Germaine e Valentine trazem um processo de uma relação de ódio do passado e que Valentine, por algum motivo, reencarnou e tentou se restabelecer na sua condição evolutiva. Mas Germaine permaneceu presa a esse ódio. Poderíamos até questionar por que é que Germaine tirou a vida do neto, né? O filho de Valentine, mesmo assim a perseguia. Não sabemos o que é que Valentine fez para Germaine antes de toda essa situação. Se formos volver o passado dessa história, por certo, encontraremos alguma atitude da atual Valentine contra Germaine e que desencadeou toda essa situação. Quando Germaine pede o perdão de Valentine, ela está pedindo o perdão da sua filha, que agora passa a ser sua bisneta. E dentro desse processo de reencarnações, é possível que Germaine, agora nesse estado de recuperação, venha a retornar a esse núcleo familiar,
seja como filha de Valentine ou de alguma forma dentro desse círculo novamente para exercitar esse perdão de forma mais concreta, de forma mais possível de trazer algum benefício a elas. Eu vou me reservar a fazer comentários sobre a questão da obsessão no nosso próximo programa. E quero deixar você refletindo sobre essa história, sobre esta relação que envolveu essa família. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, por favor, coloque, traga para nós para contribuir com o nosso estudo. E se não ficou bem esclarecido, dá uma lida lá na Revista Espírita de janeiro de 1865 para entender melhor esta relação e quem são esses personagens envolvidos nesta história da cura de uma obsediada. Não podemos nos esquecer de que os sentimentos havidos durante a encarnação, eles não se resolvem rapidamente logo após a desencarnação, a morte do corpo físico, e podem permanecer ainda por muito tempo, desde que esses espíritos não sejam esclarecidos. Semana que vem, a gente vai estudar um pouquinho mais e comentar um pouco mais sobre os casos de obsessão. Aguardo você na próxima semana para nós continuarmos estudando e refletindo Kardec. Que Jesus abençoe o seu lar, a sua semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!